Uma boa noite a todos. Agradecer a todos pela presença. Iniciando mais uma aula à distância, nessa conferência onde nós temos a oportunidade de estarmos conectados. Ainda bem que a tecnologia nos proporciona isso. Iniciar agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui juntos. Agradecer aos nossos mentores espirituais que sempre estão conosco, nos ajudando, e que possamos, com o passar do tempo, melhorar o nosso entendimento daquilo que estamos fazendo aqui agora e qual é o nosso futuro, né? Hoje nós vamos estar no livro dos Médiuns, capítulo 17, segunda parte. Segunda parte, ela saiu. O item 204. Bom, vamos lá. Falando sobre o desenvolvimento da mediunidade. Nós vimos até agora que a mediunidade, ela se desenvolve de acordo com a nossa necessidade de estarmos aprendendo mais, certo? Nós vimos que o potencial de cada um, na mediunidade vem nato da pessoa, né? E muitas vezes as pessoas também não têm consciência da sua mediunidade. A gente vê esses nossos irmãos evangélicos, né, que muitas vezes conversam com os espíritos. Olha, Deus está falando isso comigo, Deus está falando isso comigo. Se nós formos analisar e verificar o que está acontecendo, numa saidinha, por exemplo, a gente vai ver que tem uma entidade do lado falando alguma coisa. E elas não sabem o que é. Para elas é uma inspiração de Deus, é Deus que está falando. Então, a gente vê que muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas demoram para ter uma mediunidade ostensiva, né? Demora um pouco para estar podendo ter um sentimento melhor, uma sensibilidade maior, mais aguçada. E isso demanda o quê? Exercício, demanda comprometimento, né? Demanda cuidado, disciplina, acima de tudo, né? E dessa forma, a mediunidade ela vai se melhorando a cada dia. As pessoas novas, principalmente na parte tanto da psicografia como da psicofonia, querem ter logo uma comunicação de espíritos. Muitas vezes, como nós vimos na última aula, muitas vezes isso acontece por conta, né, de situações que podem deixar a pessoa em maus bocados, né, em situações difíceis. Principalmente se ela não tiver um acompanhamento de um lugar que tenha bastante segurança. Por isso que a gente não aconselha que seja feito em casa, sem uma segurança adequada. Então é isso que pode vir a acontecer, né? Pode acontecer uma mistificação. Por isso, a necessidade também de ter alguém acompanhando o que está acontecendo naquele momento, né? No item 204 está assim, ó. Uma coisa ainda mais importante do que o modo de chamar, como nós vimos na aula passada, o modo de chamar, né, para você evocar as entidades, né, sempre com bastante tranquilidade, bastante segurança, sempre evocando
primeiramente em nome de Deus, em nome de Jesus, para que essa criatura possa falar conosco, possa dar o seu recado. É a calma e o recolhimento unidos a um desejo ardente e a firme vontade de ser bem-sucedido. E por vontade não entendemos aqui uma vontade efêmera, que atua por intervalos e que a cada minuto se interrompe por outras preocupações, mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência nem desejo febril. Quando se quer que as coisas aconteçam, muitas vezes elas não acontecem. Quando é, por exemplo, vamos dizer assim, por diversão, curiosidade. Então, o que acontece? Muitas vezes espíritos são colocados ali, ou se apresentam ali, se passando por outros. Se alguém assistiu aquele filme Ouija, alguém já ouviu falar no filme Ouija? Ouija é aquela tábua, né, que o pessoal usa, colocando a mão para ir nas letras, né? Então, o que acontece? Nesse filme aí, Ouija, eles fazem a evocação de uma entidade, de um espírito. Mas tem alguém aí? Tem algum espírito aí? Então é onde que, aleatoriamente, entra uma criatura que, de repente, vem para brincar. E no filme Ouija ele vem para dar bastante problema, né? É um filme bem interessante, né? Que mostra que a gente não deve brincar com essas coisas, não. Real do copo, do compasso, né? Que muitas vezes a molecada faz na escola. E nós tivemos uma vez no centro de atendimento de uma menina que tinha feito isso, né? Brincado na escola com o negócio do compasso lá. E quando foi ver, tinha uma entidade que estava brincando com ela e estava trazendo coisas ruins para ela. Não só para ela, mas para algumas colegas dela também. Então, a necessidade de ser uma coisa séria, não por curiosidade. Então, quero ver se vai acontecer. É a mesma coisa quando o pessoal vai no centro passar com o irmão Leonardo. Será que vai dar certo passar com o irmão Leonardo? Se for com dúvida, com certeza não vai dar certo. Por quê? Uma coisa muito importante é a fé que você tem naquilo que está acontecendo, que vai acontecer. Tem que ter certeza, tem que ter fé de que vai acontecer aquilo lá. Algumas pessoas às vezes falam assim, mas o João de Deus lá, será que curou muita gente? De repente curou muitas pessoas, bastante gente sim. Muito mais pela convicção da pessoa que ia lá procurar ele para pedir uma ajuda, do que por outras situações. Se houve truque, se houve alguma outra coisa, não vem ao caso, mas muito que acontece, nós sabemos, é da perseverança da pessoa, é da fé, da consciência que a pessoa tem, né? É a certeza de que aquilo vai acontecer, vai funcionar. Então, quando nós vamos evocar uma entidade, nós temos que tomar muito cuidado para, na segurança onde nós estamos, o tipo de entidade que estará sendo evocada, para que a gente não possa ser enganado, né, por alguma entidade. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo o que possa causar distrações. Não resta mais então do que uma coisa a fazer, que é o de renovar todos os dias suas tentativas durante 10 minutos ou um quarto de hora, ou mais cada vez, e isso durante 15 dias, um mês, 2 meses, e mais se for preciso. Conhecemos médiuns que não se formaram senão depois de 6 meses de exercício, enquanto que outros escrevem corretamente desde a primeira vez. É aquilo que nós comentamos na aula passada, né? Às vezes chegam pessoas no centro, particularmente nós no centro, né? Como eu falei, nós temos a parte do desdobramento do sonambulismo. A pessoa já entra num transe sonambúlico, já descreve o que está acontecendo, já faz isso, já faz aquilo, já sente isso, já sente aquilo, né? E tem outras pessoas que demoram mais um pouco de tempo
para que isso possa acontecer. Então, é onde que eu falo novamente, é de cada um. E vale também a perseverança. Ah, não deu certo, não vou mais. Né? Então, é uma coisa assim que as pessoas ficam aquela reticência, né? Vai acontecer ou não vai acontecer? Tenha perseverança, tenha calma. Tudo... Aí vai de novo. Tudo vai acontecendo de acordo com a necessidade, e como disse aquela vez o irmão Felipe, né? Tudo ao seu tempo, tudo ao nosso tempo. A espiritualidade ela já está pronta. E a gente vê que a própria espiritualidade também, quando vai começar um trabalho novo, se prepara e depois prepara os médiuns. Quantos e quantos trabalhos nós fizemos e o Ribeiro chegou e falou, olha, tem alguma coisa de diferente hoje. Vai acontecer alguma coisa diferente hoje. Olha, durante a semana eu fiz isso, fiz aquilo, e vamos aqui hoje. Então, sempre eles preparam, fazem as coisas, para depois, né, trazer para a parte material. E graças a Deus, a gente tem visto que a nossa equipe, né, a equipe de médiuns a nossa equipe de médiuns, né, cada dia que passa tem uma tarefa diferente a cumprir. Aquilo que o seu Ribeiro fala, olha, nisso aqui a gente não encontra nos livros, né? E realmente, no dia a dia, certas coisas que acontecem, e algumas coisas que se a gente fosse comentar aí fora, ia falar que está todo mundo obsediado. Então, muitos médiuns demoram bastante tempo para ter essa condição de poder escrever ou passar na psicofonia. Da mesma forma, na parte do desdobramento do sonambulismo, ter uma sensibilidade maior a respeito das coisas, né? Do ambiente onde está, o que está acontecendo, aquilo que as entidades estão falando, né? Que estão passando. Eu, no início, tinha muita dificuldade em entender o Felipe. Com o passar do tempo, eu fui me adequando a ele. E ele também, de certa forma, me adequou na minha situação. E foi me levando aos poucos, né? Hoje, a gente tem uma comunicação assim, muito gostosa, muito legal, entre todos o pessoal da equipe. No item 205, para se evitarem tentativas inúteis, pode-se interrogar por um outro médium um espírito sério e avançado, mas deve-se notar que, quando coloca aos espíritos a questão de saber se é ou não médium, eles respondem quase sempre afirmativamente, o que não impede as tentativas de serem frequentemente infrutíferas. Ou seja, muitas vezes a gente vai fazer um exercício com um médium, né? E ver se é um espírito sério ou não. E dessa forma, o que acontece? O questionamento em torno daquilo ali é que vai fazer a divisão do pensamento do médium com o pensamento da entidade que está se manifestando. Certo? Muitas vezes pode ser que, de repente, a gente começa a conversar e vê que tem uma entidade que é brincalhona, tal. Isso faz parte, muitas vezes, do próprio exercício. Não apenas do médium, como também daquele que está ali interrogando. Por quê? Vai saber se o interrogador, né, vamos dizer assim, né, o doutrinador, tem evidência ou não, tem clarividência ou não. E dessa forma, o que acontece? Muitas vezes, né, já contei várias vezes a historinha lá do Canale, né? O Canale não falava que não via, não sentia, nada, né? Mas era um excelente doutrinador. Então, de repente, quando ele estava conversando com a entidade, o seu Ribeiro fazia assim para ele, Quando o seu Ribeiro fazia assim para ele, ele sabia que a entidade estava querendo enganar ele. Ele batia na mesa e falava, você pode me enganar, mas aquele lá você não engana, não. Então, essa segurança, né, que o médium tem que ter, o doutrinador também tem que ter, na hora de estar no trabalho, né? Isso explica naturalmente. Faça ao espírito uma pergunta geral, ele responde de um modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade medianímica,
uma vez que pode se apresentar sob as mais variadas formas, em graus muito diferentes. Pode-se, pois, ser médium sem o perceber, e no sentido de que não é aquele que se pensa. É esta pergunta vaga: sou médium? O espírito pode responder sim. A esta outra, mais precisa: sou médium escrevente? Ele pode responder não. É preciso ter em conta também a natureza do espírito que se interroga. Há deles tão levianos e tão ignorantes que respondem a torto e direito como verdadeiros estorvados. Por isso dissemos que, se dirigir a espíritos esclarecidos que respondam, em geral, voluntariamente a essas perguntas, indicam o melhor caminho a seguir, se há possibilidade de sucesso. Mais uma vez falando aqui sobre o exercício, né? Quando se pergunta para alguma entidade, de repente, se você não percebe que é uma entidade brincalhona, ele começa a responder levianamente. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Então, a todo momento, quando existe uma manifestação, é necessário verificar o que a entidade está fazendo. Por quê? Na manifestação, ele fala uma coisa e age de outra forma. Por isso a importância da vidência ou da clarividência no doutrinador, aquele que está conduzindo o trabalho, para que não sejam enganados, né? Um meio que bastante frequentemente é bem sucedido consiste em empregar como auxiliar momentâneo um bom médio escrevente flexível, já formado. Um meio bastante é colocar junto com o médio iniciante um médio já formado. Se coloca sua mão ou seus dedos sobre a mão do que deve escrever, é raro que esse não o faça imediatamente. Compreende-se que o que passa nessa circunstância? A mão que prende o lápis se torna, de uma sorte, um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta ou uma prancheta. Mas isso não impede esse exercício de ser muito útil, quando se puder empregar naquilo que frequentemente e regularmente repetido, ajuda a superar o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Basta ainda algumas vezes magnetizar fortemente com essa intenção o braço e a mão daquele que quer escrever. Frequentemente mesmo, o magnetizador se limita a colocar sua mão sobre a espádua e o vimos escrever prontamente sobre essa influência. Algumas técnicas, né, de como fazer a pessoa que está começando a fazer a psicografia, por exemplo, né, fazer. Você magnetiza a mão da pessoa, ou então o médium já formado coloca a mão no ombro da pessoa, ou seja, vai magnetizar o braço, fica mais fácil da pessoa fazer esse movimento para começar a escrever. O mesmo efeito pode igualmente se produzir sem nenhum contato, só pelo fato da vontade. Concebe-se sem esforço que a confiança do magnetizador em sua própria força para produzir esse resultado deve desempenhar aqui um grande papel, e que o magnetizador incrédulo teria pouca ou nenhuma ação. Um ponto interessante, muito importante, nós voltamos a dizer, né? A confiança do médium, a confiança daquele que está participando do exercício, a confiança em si próprio e na equipe que o está assessorando, né? Porque não adianta nada você ir por curiosidade que as coisas não vão acontecer. Então, dessa forma, mesmo sendo um magnetizador que tem as suas qualidades, numa pessoa que está ali apenas para ver se funciona, as coisas não vão funcionar. Então, vamos dizer assim, que teria que unir o útil ao agradável, né? Uma pessoa que esteja afim mesmo de fazer, de aprender e de dar continuidade, né? E um magnetizador, um médium que já é formado, que também tenha essa capacidade para poder estar ajudando. O concurso de um guia experimentado, da outra parte, é algumas vezes muito útil para fazer observar ao iniciante uma porção de pequenas precauções que frequentemente negligencia em detrimento da rapidez do progresso.
sobretudo para o esclarecer sobre a natureza das primeiras perguntas e a maneira de colocá-las. Seu papel é de um professor, o qual se dispensa quando se está bastante hábil. Aqui está falando o quê? De um guia experimentado. Né? Ajuda muito. Então, é claro que muitas vezes quando a pessoa se coloca a fazer um exercício, né, automaticamente a própria espiritualidade já vai designar uma criatura para ajudá-lo a fazer isso daí. É na psicografia, na psicofonia, no desdobramento, no sonambulismo. Por isso nós fazemos aquele exercício que a Anne faz de aproximação dos mentores. É designado um mentor para cada um daqueles alunos, daquelas pessoas. Começa-se aí um vínculo que vai fazer com que você tenha confiança nesse guia espiritual, né, desse mentor, e vice-versa. Vai ter confiança em você também de estar fazendo o trabalho. Então, no nosso caso, lá no desdobramento do sonambulismo, o que acontece? Nós temos a criatura que vai montando uma equipe, né? Monta uma equipe. Essa equipe ela é montada, ela é treinada juntamente com as equipes de trabalho, e depois, quando o médium, vamos dizer assim, já está tranquilo para iniciar seu voo solo, né, junto com a equipe, então vem o mentor e a equipe toda de 25 a 30 espíritos que fazem parte dessa equipe, que vão estar iniciando os seus trabalhos, tanto no desdobramento como no sonambulismo. Um outro meio que pode também contribuir poderosamente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir um certo número de pessoas, todos animados ao mesmo desejo e pela identidade de intenções. Aí, simultaneamente, em um silêncio absoluto e com um religioso recolhimento, ensaiem escrever fazendo cada uma evocação de seu anjo guardião ou de um espírito simpático qualquer. Uma delas pode igualmente fazer, sem designação especial e por todos os membros da reunião, uma evocação geral de bons espíritos, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos consentirem em se comunicar pelas pessoas aqui presentes. Raramente, entre elas, não há as que dão prontamente sinais de mediunidade, ou mesmo escrevam corretamente em pouco tempo. Então, é mais uma contribuição de como fazer. Reúne-se várias pessoas com pela mesma identidade de intenções, animadas pelo mesmo desejo e pela identidade de intenções. O que acontece quando o pessoal vai lá no centro? Salvo algumas exceções, que ainda algumas pessoas vão com um pouco de medo, às vezes vão com um pouco de curiosidade, principalmente os iniciantes, com certeza. Principalmente medo, não vou dizer curiosidade, mas principalmente medo, né? De que possa acontecer alguma coisa por conta de preconceitos que tem, coisas que já vem às vezes, né, ouvindo de outras pessoas. Então é onde que unidos todos na mesma situação, no mesmo pensamento, as coisas possam fluir de maneira tranquila. Então, em um pouco espaço de tempo, alguns podem começar a escrever, outros podem começar a falar. A mesma coisa no sonambulismo de desdobramento, já tem uma percepção de muitas coisas que estão acontecendo, um ambiente, olha, falaram isso, é isso. Por isso que é importante a gente discutir muitas vezes, né? Ver o que aconteceu, o que é que está acontecendo durante os trabalhos, tanto de desdobramentos como sonambulismo, aqueles exercícios da Anne. Vamos ver se, assim que tudo passar, nós tenhamos condições de estar novamente fazendo esses exercícios lá no centro e que possamos, né, ajudar outras pessoas que estão chegando ao nosso grupo. Compreende-se facilmente o que se passa nessas circunstâncias. As pessoas unidas por uma identidade de intenções formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram aumentadas
por uma espécie de influência magnética que ajuda o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontade, há os que encontram nos assistentes o instrumento que lhes convém. Se não é um, será outro, e eles o aproveitam. Esse meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas que tenham falta de médiuns, ou que não os tenham em número suficiente. Então, às vezes, a gente vê lá, né? Por que não tem médium de psicografia lá no centro? Nós não podemos formar médios de psicografia? Claro que podemos. Mas eu tenho trabalho. Não tem problema, vamos fazer o exercício. Eu gostaria de começar a fazer a psicografia. Ótimo. Eu gostaria de ver se eu consigo fazer a psicofonia. Nós já fizemos um tempo atrás, no pessoal do sonambulismo, um exercício de fazer o médium dar passagem para as entidades que estavam sendo resgatadas. Podemos voltar a fazer isso. Por quê? É a forma com que o Paulo trabalha, a Roseli trabalha, a Cacilda trabalha, né? Vão aonde estão a entidade, lá eles manifestam de lá. Não é necessário trazer a entidade aqui no centro, né? Então, na desobsessão que nós estamos fazendo, por exemplo, à distância, pode ver que muitas vezes fala assim, não vai ter manifestação. Ótimo. Mas quando há, nós estamos lá no local onde está a entidade e de lá é que parte a psicofonia. Né? A entidade vai falando através dos médiuns. Então, evita a contaminação do ambiente onde nós estamos. Certo? Pessoal, alguma pergunta? Alguma consideração? O livro dos médiuns, ele tem umas partes assim, meio interessantes, porque nós temos que nos reportar esse livro a 1857, né? E apesar de ser de 1857, ele ainda é muito atual para nós. Tem muita coisa aqui que a gente já viu para trás, que se nós formos rever, nós vamos descobrir mais coisas. Por isso que o estudo do Espiritismo, ele nunca cessa, nunca para. Por isso é necessário a gente estar sempre trocando ideias, estar sempre estudando, lendo. Tem um artigo polêmico sobre tal coisa. Vamos ler, vamos ver no nosso entendimento no que nós podemos aproveitar. Né? Não aproveitou. Não aproveitou? Deixa de lado, não pensa mais nisso. Procura uma outra coisa para aprender, para melhorar. De terça-feira e quinta-feira, às 7h30 da noite, tem um horário com o Divaldo. O Divaldo sempre vem trazendo, sempre traz uma mensagem muito interessante. No YouTube, se vocês colocarem Divaldo Franco, lá tem o canal dele lá, de terça, quinta e sábado, se eu não me engano, às 7h30 da noite. Então, às vezes, antes de eu começar a passar o link para vocês, eu estou ouvindo. E ele sempre traz alguma coisa muito interessante. Porque vocês sabem que a Joana de Ângeles ela é psicóloga, né? E trata muito da parte da mente. E ele traz muitas coisas interessantes que vale a pena a gente ver. Beleza, então? Então, na próxima aula, nós vamos fazer o item 208. Alguém quer fazer algum comentário a respeito desse assunto ou alguma outra coisa? Fiquem à vontade, por favor, hein? A Fabiana está colocando aquela questão dos evangélicos de estarem podendo ver ou sentir alguma coisa ou ver alguma coisa. Todo mundo ouviu, né? Beleza? Então, é o seguinte, Fabiana, é aquilo que eu falei. Muitas pessoas não sabem da mediunidade que tem, não sabem da audiência, da audiência,
da vidência, da clarividência, né? E muitas vezes recebem uma sugestão espiritual. De repente, o que acontece? Essa pessoa, ela pode estar com um espírito sério junto com ela? Sim. Pode estar com um espírito brincalhão? Sim. Tá? Então, como é que a gente vai saber se isso aí que ela falou é verdade, é coerente ou não? Analisar o que ela está falando. Olha, Deus falou para mim que você vai fazer isso, isso, isso. Poxa vida, será que não Deus, mas uma entidade séria iria passar isso para que alguém passasse isso para mim? Por isso aquela situação da cartomante, que nós temos que tomar muito cuidado, né? Nem devemos ir atrás, porque a cartomante, ela tem uma ligação com entidades que sabem o que acontece com você, vão falar aquilo que você quer ouvir, muitas vezes falam de duplo sentido, 50% sim, 50% não. Então é onde que... Agora, vem uma mensagem de Bezerra de Menezes trazendo uma orientação para o coronavírus, através do Divaldo Franco. A gente vai prestar atenção e vai ver o que está acontecendo, vai ver realmente o que é o que está acontecendo. Ah, mas e o Zé das Couves lá recebeu uma mensagem, aí você vai ver que a mensagem que ele está passando não tem nada a ver com nada. Não tem pé nem cabeça, às vezes não tem uma lógica, não tem uma coerência. Principalmente coerência, né? Lógica. Então o que você vai fazer? Você descarta isso daí. E é onde acontece muitas vezes de médiuns que psicografam ou que passam alguma mensagem de entidades na psicofonia. Então a gente ouve uma mensagem. Nossa, que bonita, maravilhosa. Mas se você gravar a mensagem, depois analisar a mensagem, você vai ver que não falou coisa com coisa, ou falou coisa já que outra entidade já falou. Né? Então é onde que nós temos que tomar cuidado nesse ponto, principalmente nesse ponto, né? Não se deixar levar pela o que acontece com muitos médiuns. Você fala assim, olha, analisa essa mensagem que você escreveu, vê, não tem nada sério. O médium fala, você não entende nada, pega e vai embora. Do centro vai para outro centro. A mesma coisa, olha, eu estou recebendo mensagem de Bezerra de Menezes, começa a falar um monte de baboseira. Fala, olha, vai me desculpar, mas Bezerra de Menezes não passa uma mensagem assim. Ah, vou procurar outro centro, que outro centro vocês não sabem de nada. Paciência. Se nós temos um critério de analisar o que está vindo da espiritualidade, como pede Allan Kardec, tudo que vem da espiritualidade tem que ser analisado, ter um critério, nós temos que ser criteriosos para poder aceitar. Então não é a torta direito que vai se aceitando, né? Então, por exemplo, o Robson Pinheiro. Tem muita gente que adora Robson Pinheiro, mas tem muita gente que não pode nem ver Robson Pinheiro na frente. Muita coisa que o Robson Pinheiro escreveu nos seus livros, que eu já li vários deles, são coerentes com coisas que nós fazemos no centro. Tem outras coisas que não são coerentes. Então aquilo que eu acho que é coerente, eu aproveito. Aquilo que eu acho que não é coerente, eu tiro fora, eu largo fora. Então vai do nosso critério, né? E é importante a gente ver a opinião de outras pessoas mais estudadas ou mais competentes que nós. O espiritismo ele não tem uma verdade única. É isso e ponto. Não. Ele é dinâmico. E é por esse motivo que nós temos que analisar tudo que vem para nós, que é pro nosso conhecimento. Nós temos que analisar tudo que chega até nós. Livros, muitos sites que a gente vê, muitas mensagens. Olha, passaram essa mensagem aqui, é um espírito guardião, lá do não sei da onde, não sei da onde. Opa, vamos analisar. Vamos analisar o que ele está passando para nós.
é uma coisa que você pode crer, que é uma coisa que tem lógica, então você pega e aceita. Agora, de repente, você pode o quê? Como sempre, questionar. Questionar. O Ribeiro, esses tempos atrás, falou com a gente lá antes da pandemia, que teve um local aí que um médium, num atendimento de uma entidade, passou sal grosso para as pessoas, para espantar os espíritos. Agora a gente pergunta, onde no Evangelho, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, na Gênese e no Céu e Inferno, que a doutrina espírita fala que sal grosso espanta espírito? Não é? Então, é que eu falei outro dia, falei, ó, pessoal que trabalha comigo, com o irmão Felipe, lá com o irmão Anselmo, se algum dia eles falarem alguma coisa diferente, para o trabalho na hora. Coisas que não são básicas para os trabalhos. O irmão Anselmo mandar fazer uma receita lá com, olha, pega água de coco com maracujá e pega uma vodka e toma para tirar a dor de garganta. Gente, para o trabalho na hora. Não é o irmão Anselmo, com certeza, porque eles não vão estar passando isso daí. Não vão, nem o Felipe não vai estar. Eu sei que você toma. O Leonardo toma. Eu sei que ele toma. Mas é aquele negócio que você, veja bem, você vai fazer isso. O que acontece com o pessoal da Umbanda? Quantas oferendas são feitas na Umbanda? Encruzilhada, comida, bebida, animais. Para quê? Né? Mas deu certo. Deu certo? É porque eu pus a pimenta. Não. É porque você acreditou que ia dar certo. Não é por causa da pimenta, não é por causa da comida, não, é porque você acreditou que ia dar certo as coisas. Mas eu fiz, deu certo. Parabéns, é a tua vontade, é você que está acreditando naquilo lá. Porque se você vai lá na encruzilhada e fala assim, deixa esse negócio aí, vamos ver se dá certo, não vai dar certo. Mas a sua convicção, em qualquer lugar, gente, a nossa convicção é que faz as coisas dar certo. Alguém já viu aquele filme do... Como é que chama lá? Do... famoso lá, que o universo conspira para nós. Como é que chama aquele filme? Tem um livro. Agora me fugiu. Aí, Leonardo. Não, a cabana não. Não, é uma outra coisa agora eu vou lembrar. Daqui a pouco eu lembro. Que ele fala assim, que o universo conspira para nós. Né? Tudo que você pensar de positivo que vai acontecer, acontece. Você mentaliza o segredo, isso, o segredo. O universo conspira a nosso favor, como também contra nós. Vai depender do que nós pensamos. Se somos pessimistas, as coisas não acontecem. Se somos otimistas, não, vai dar certo, eu vou conseguir, tudo vai acontecer certinho. Com certeza acontece. Agora, se você fica será que vai? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o cartomante, com o que as pessoas vêm falar pra gente. Olha, eu sonhei que você quebrou a perna. Não saia de casa. Aí você vai escorrega no tapete e quebra a perna dentro de casa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Algo mais? Deu certo, Fabiana? Respondi? Bom, agradecer a vocês mais uma vez pela paciência. Saudade de vocês. Muita saudade do convívio próximo de vocês. Mas com certeza isso vai passar. Logo, logo nós vamos estar juntos lá no centro. E conversando mais, exercitando
fazendo o nosso exercício mediúnico que iria começar agora, né? Mas pedindo sempre a Deus e a Jesus que abençoe vocês todos, protejam todos vocês, que a luz bendita de nosso Mestre Jesus recaia sobre todos nós, nos levando cada vez mais ao entendimento de tudo aquilo que se passa conosco, da necessidade de estarmos passando porque estamos passando, e que possamos, com esse aprendizado, evoluir e nos melhorar cada vez mais. Um abraço a todos. Sábado à tarde estamos juntos de novo. Quinta-feira o pessoal da Desobsessão que vai estar junto também. E uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.